juntar a mais de 1 milhão de patriotas, estamos fechados com Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder no WhatsApp e também no Facebook. E o coronel Sandro Lúcio da Fonseca, que é um militar reformado da Polícia Militar de Minas Gerais e agora atua como deputado federal pelo PSL, o antigo partido do presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma live em uma rede social e falou tudo o que tinha direito, usou toda a sua imunidade parlamentar e descascou alguns políticos que não estão levando a sério o Brasil. Entre eles, ele falou sobre o governador Wilson Witzel, que mudou de ideia de repente da noite para o dia e resolveu abrir ali o comércio do Rio de Janeiro, e você vai entender o porquê que ele mudou de ideia tão rapidamente. E é claro, tudo tem a ver com a visita que ele recebeu da Polícia Federal há poucos dias atrás. E o coronel ainda falou sobre aquela deputada federal, a Joyce Hasselmann, que está sendo envolvida ali com vazamentos de áudio e um processo de fake news em Brasília. Veja agora tudo que esse militar revelou e muitos brasileiros ainda não estão sabendo disso. Vocês sabem que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele instaurou um inquérito para apurar fake news na internet, só na internet, hein? Na Globo, na Folha, no Estadão, no G1, na grande mídia, que é especialista em fake news, não. Lá pode falar mentira, distorcer, omitir, pode fazer tudo. Bom, e aí, isso também deu origem a uma CPMI das fake news, lá no Congresso. Muito bem. A principal testemunha dessa fake news é a ex-deputada bolsonarista, ela agora é deputada do PSL só, a Joyce Hasselmann, que traiu o presidente. Ela quis ser maior que o presidente, achou que era maior do que o movimento, na verdade se ferrou. Se você olhar as redes da Joyce, não tem, todos os comentários lá é desaprovando o que ela faz, e foi perdendo seguidores. Enfim, ela não tem credibilidade nenhuma. Então, e ela foi lá, deu um depoimento, falou do GDO, do gabinete do ódio, falou como os assessores e funcionários faziam fake news, enfim, fez lá aquela fantasia toda. Muito bem. O que aconteceu? 2 reportagens da Rede Record, e ontem teve uma, mais ou menos uns 7 minutos, bem detalhadas, parabéns à Record por isso, eu publiquei ela aqui nas redes, depois vocês assistam, mostrando que, na verdade, quem tem um gabinete do ódio, um gabinete montado para produzir notícias na internet, notícias falsas, para atacar adversários, para atacar os apoiadores do presidente Bolsonaro, é a Joyce Hasselmann. E lá mostrou conversas de WhatsApp em que ela recomenda criar os perfis, olha bem gente, criar os perfis falsos com o uso de CPF falso. Um funcionário lá dela diz que tem um site aí na internet, eu nem sei se tem isso mesmo, que fornece as combinações de CPF, porque tem uma metodologia lá para ser utilizado. E ela orientando como deveriam ser as palavras usadas, pelo menos em relação à deputada Carla Zambelli e à deputada Bia Kicis, e brigando lá que quem não fizesse estaria fora, orientando que cada assessor tinha que ter pelo menos 2 perfis falsos. Então, e uma reportagem muito bem estruturada, com provas e tudo, mostrando que quem montou uma estrutura com uso de recurso público, pagando assessores para produzir notícias falsas, para atacar adversários, para atacar pessoas que ela considera adversárias dela, inimigas pessoais e também que são apoio do Bolsonaro, é a Joyce Hasselmann. Então, o que isso provocou, gente? Primeiro, já tem uma representação lá pedindo a cassação do mandato dela. Vão entrar outras representações lá na Câmara. Por quê? Muito importante. Naquela ocasião que ela deu o depoimento lá na CPMI, eu me lembro disso,
a nossa querida Carla Zambelli, reiterou uma pergunta. Naquele momento ali, alguém pode ter... por que ela está perguntando isso? Não, ela falou assim: Joyce, você jura que está falando a verdade aqui? Ela, sim, falando a verdade. Por que a Carla fez isso? Vou explicar. Porque mentir em depoimento numa CPMI ou CPI configura ofensa ao decoro parlamentar, infração passível de cassação de mandato. Então, muito provavelmente, a não ser que o Rodrigo Maia a proteja, porque ela atende os interesses daquele grupo ali que quer derrubar o presidente Bolsonaro, pode ter certeza, o caminho da Joyce Hasselmann é cassação. Mostrou-se que ela é uma mentirosa, e provado, não é só a palavra, igual era a palavra dela contra os outros, não, tem prova. As provas produzidas lá nas conversas de WhatsApp com assessores, e tem testemunho de assessores também, de ex-assessores também. Então, essa é uma face da história. Então a Joyce vai ser submetida a um processo de cassação lá na Câmara dos Deputados. Porque ela deve ser, ela é uma comunistazinha que está aqui nos acompanhando. Olha, eu sou contra comunismo, socialismo, eu sei que você foi doutrinada. Então, assim, a gente até entende que você é uma inocente útil. Aquilo que o Karl Marx dizia dos inocentes úteis, né? É porque você nem sabe o que aconteceu com você, minha filha. Bolsonaro, para te dizer, não tem medo de nada não. Porque nós, na eleição, enfrentamos vocês, enfrentamos urna eletrônica, enfrentamos a imprensa, enfrentamos professor universitário, enfrentamos professores do Brasil todo, enfrentamos comunistas infiltrados em tudo quanto é área do governo e, vou usar um termo aqui que eu não gosto, metemos ferro nos seis. Você quer mais o quê? Então, ó, vai caçar outra live para você assombrar Iracy Santos. O governador Witzel, do Rio de Janeiro, promove a abertura do comércio, abertura das atividades econômicas e está saindo do isolamento social. Gente, duas razões motivaram essa decisão do governador Witzel. Uma delas é o efeito PF. O efeito PF, assim, ele é avassalador. A hora que a Polícia Federal começou a bater na porta lá dos secretários estaduais do Rio de Janeiro, bater na porta do governador, dar baculejo lá na mulher dele, apreender documentos, investigar o governador, que tudo indica que até pode ser preso. Por quê? Uma das razões pelas quais governadores e prefeitos estão insistindo nessa narrativa de que o isolamento social tem que ser mantido é porque assim eles mantêm o estado de calamidade, assim eles ficam isentos de fazer licitação para aquisição de equipamentos, de materiais, de medicamentos, de insumos para o combate da pandemia do Covid-19 e podem desviar recursos. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. A Polícia Federal identificou, organizou a operação e não deu outra. Chegou na sala do governador Witzel, que posava de paladino da justiça, de homem de bem, que era a esperança do Brasil, dizia até que queria ser candidato a presidente da República, mostrou que está envolvido, pelo menos pelas investigações divulgadas até agora, até o pescoço no desvio de recursos lá e nas atividades de corrupção. Então, o efeito PF, esse é um medicamento fantástico, viu? E que a Polícia Federal continue as investigações e se tiver que prender mais gente, se tiver que prender o governador porque está envolvido até o pescoço, que prenda, viu, governador? Mas são essas. E a outra razão é porque não dá mais para sustentar a narrativa de que o isolamento social impede a contaminação. Esse negócio da curva, do vírus, da balela, conversa fiada. As pessoas na Europa já estão se contaminando mais dentro de casa em isolamento do que nas ruas. E também não dá para sustentar uma situação dessa de mais de 3 meses sem comércio abrir, sem as empresas funcionarem, porque isso vai desempregar a pessoa, vai reduzir a arrecadação do Estado. Olha que até reduzir,
se adequar a esse peso, até que não importa não, porque você tem que reduzir, são os índices de tributos, cobra muito caro o imposto no Brasil, é muito imposto. A carga tributária é elevadíssima, aí acima de 35%. Então, gente, o Whitson abriu o comércio no Rio. Parabéns pela abertura, mas o motivo nós sabemos. Cagaço, medo da PF e porque não dá para sustentar a narrativa de isolamento social mais. Olha bem, o estado que mais fez isolamento social, que foi mais rígido, é o estado de São Paulo, com o governador Dória. E qual que é a situação de contaminações e mortes no Brasil pelo coronavírus? São Paulo está na dianteira, ganha corrida. Então o isolamento não é a medida que vai resolver esse problema. Minas Gerais, que tratou de maneira mais tranquila, menos rígida, com o programa Minas Consciente. E o que está acontecendo? É o estado em melhor situação no país. Número de mortes reduzidas, número de contaminação reduzida, grande maioria dos municípios ainda nem chegou nenhum contaminado, mas só que eu acho que está pouco ainda, tem que abrir, tem que funcionar. Porque tudo, gente, tudo o que a esquerda que perdeu a eleição, que está infestando os parlamentos, universidades, escolas, eles querem exatamente isso, que haja uma recessão catastrófica para que as pessoas fiquem na pobreza, dependendo de programas sociais, e não há recurso para manter programas sociais decentes, com renda que atenda as pessoas. Isso fica mais fácil para o quê? Para escravizar o povo. Nós não queremos programa social, não queremos esmola do governo, é necessário de forma provisória por determinado tempo, mas as pessoas querem trabalhar e ter dignidade, tá certo? Então é isso aí, Rio de Janeiro a caminho da recuperação. E por aqui nós continuamos fechados com o presidente Jair Bolsonaro, mesmo tendo a mídia contrária, governadores e até mesmo outros poderes que querem atrasar o Brasil. Nós vamos continuar apoiando esse governo, sempre em favor dos princípios cristãos, da família e levando a verdade. E é por isso que eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que puder e também se inscrever agora em nosso canal, pois você vai estar sempre muito bem informado daquilo que a mídia tradicional não gosta de mostrar. E vamos juntos!